Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Como é que está sendo o seu dia? Tá bom o seu dia? Tá bom? Tá razoável? Tá ruim? Tá ótimo? Vamos lá, queridos, seguir nesse culto maravilhoso. Vamos ficar de pé, queridos, nessa hora. Em nome de Jesus. Vamos orar. Nesse momento, gostaria que você se deixasse usar por Deus. Esse é um dos momentos que eu considero mais importantes do culto, aquele em que você deixa de ser um espectador e se torna um ministro de Deus para abençoar alguém. Gostaria que você orasse por alguém que você sentir no coração, que esteja lá atrás, aqui na frente, do lado, mas eu gostaria que você orasse. O Senhor disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então, se a gente não orar na casa do Senhor, fica faltando algo. Ore por alguém. Chega perto de uma pessoa. Eu ainda vejo pessoas que ninguém chegou perto. Dá uma olhadinha. Chega perto de alguém. Ora. Em nome do Senhor Jesus. Deixa Deus te usar. Abençoa. Deixa Deus te usar. Eu quero que você olhe mesmo. Não deixa ninguém sozinho. Às vezes a gente pensa que Deus vai usar o pastor, o pregador, a pregadora. Não. Deus quer te usar tanto quanto Ele usa o pastor. Deus quer te usar tanto quanto Ele usa o irmão, a irmã, de mero espectadores a instrumentos nas mãos do Senhor. Este é o verdadeiro sentido do culto público. Esse é o verdadeiro sentido do culto público. Nós orarmos uns pelos outros. A palavra diz que os discípulos, os primeiros cristãos, eles viviam em comunhão, no partir do pão, na oração. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta linda oportunidade. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar aqui nesta noite linda, maravilhosa, uma noite preparada pelo Senhor, para nela o Senhor nos abençoar. Senhor, cada pessoa que aqui está tem aspirações, tem necessidades. Cada vida que aqui está, Senhor, eu tenho certeza, precisa do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui. Quero ministrar sobre a vida de cada um a bênção do Senhor, a resposta em tempo oportuno da parte do Senhor. Meu Deus, dando certeza, tirando toda a dúvida e colocando certeza, Senhor, tirando tudo aquilo que não provém do Senhor. Ó Deus, nós intercedemos por cada uma delas. Tenha misericórdia, Senhor. Tu és a nossa esperança, Tu és aquele em quem nós confiamos, Senhor. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes nós encontramos resistência, Senhor, resistência para fazer a Tua vontade. Muitas vezes queremos fazer a Tua vontade, mas o inimigo se levanta, Senhor, e então nós encontramos resistências. Por isso nós queremos colocar diante do Senhor a minha vida e a vida de cada pessoa que aqui está, e apresentar a Ti a sinceridade de cada um dos nossos corações, e pedir ao Senhor que arranca toda resistência, Senhor, toda resistência à Tua palavra, resistência à Tua vontade. Arranca, Pai, para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Sabemos que o inimigo tem se levantado furioso contra a Tua igreja, mas nós clamamos ao Senhor, pedindo a manifestação da Tua graça. Repreendemos, sim, Senhor, todo levante do inimigo, ó Pai, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Seja desfeito, Senhor, na alma, na mente, no coração. Seja desfeito, Senhor, para a glória do Teu nome. Eis-nos aqui, submissos à Tua vontade, desejosos de fazer a vontade do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, neste momento, a sermos terra fértil para receber a semente da boa palavra do Senhor. Que a paz do Senhor,
que a paz do Senhor seja sobre cada coração. Tira toda a ansiedade, toda a perturbação, toda a agitação. Que a paz do Senhor reine neste lugar para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado. Queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Por isso nós somos submissos à tua vontade. Muito obrigado. Bendito é o teu nome. Eis-nos aqui para receber a boa porção da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Assim como você está, reverente, na presença do Senhor, em silêncio, porque eu não quero ouvir outra voz, se não for a voz do Senhor. Então eu quero que você não converse, tá? Amém, queridos? Quero todos vocês intercedendo agora, todos em silêncio, tá? Apenas em intercessão pela palavra do Senhor. Salmos de número 25. Salmos de número 25 é o salmo que nós vamos ler. E depois vamos... Obrigado, irmão. Depois nós vamos, claro, meditar mais profundamente em apenas 3 versículos, mas eu quero ler todo este salmo com você. Salmo de número 25. Se tiver alguém perto de você que não trouxe a Bíblia, convida a pessoa para ler com você o salmo de número 25. É um salmo de Davi. Todos encontrados, amém? Diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não deixes que eu seja envergonhado, nem deixes que triunfem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, não serão envergonhados os que esperam em ti, mas envergonhados ficarão os que procedem traiçoeiramente sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, ó Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e por ti espero o dia todo. Lembra-te, ó Senhor, da tua grande misericórdia e amor, pois são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Segundo o teu amor, lembra-te de mim, por tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, portanto ele ensina o caminho aos pecadores. Guia os humildes no que é reto e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amorosos e fiéis para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, ó Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, para os que o temem, ele lhes fará saber a sua aliança. Os meus olhos estão postos continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, pois estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração têm se multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois vão se multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois me refugio em ti. Guardem-me a integridade e a retidão, porque espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Amém? Amém? Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Quero compartilhar com você esse texto, dentro daquilo que o Senhor tem nos falado. Eu li todo ele, mas como eu disse para você,
gostaria de depois parar um pouco mais no versículo 12, 13 e 14. Qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, ele lhes fará saber a sua aliança. Quero compartilhar isso com você, porque na verdade, eu sei que tem muitas pessoas que acabam ficando encantadas pela beleza das coisas ao redor. É muito comum isso. Você fica muito encantado com as novidades, com as coisas boas, você fica muito encantado com o mundo ao seu redor, até mesmo com a sua prosperidade, pois o texto que nós acabamos de ler também vai falar da prosperidade. Mas à medida que nós vamos nos prendendo a essas coisas, a beleza ao redor, os planos, os projetos, os sonhos, a tendência é nós nos esquecermos do nosso Senhor, do Deus Todo-Poderoso. A nossa vida não pode se limitar a apenas às delícias do mundo presente. Você tem que entender que esta passagem nossa aqui pela terra, ela é curta. A própria Bíblia vai dizer que se a pessoa viver 70 anos ou passar disso, o que passar disso na verdade, a Bíblia vai dizer que é canseiro e enfado. E eu vou ser sincero, eu conheço um punhado de gente que já passou dos 70. Quem aqui conhece alguém que está vivendo mais de 70? Quem? Tem um irmão da igreja aqui que falou comigo assim, que já está fazendo hora extra. Na verdade ele fala: pastor, já estou fazendo hora extra. Bem, isso, querido, é uma grande verdade que a Bíblia vai nos dizer, tá? Que o que passar disso é canseiro e enfado. Sabe, tem duas fases na vida que eu acho lindas, linda. 3 na verdade, mas duas é por ser dois extremos. Eu acho lindo a primeira infância e acho lindo a maior idade, ou a última idade, vamos chamar assim. Por quê? Porque elas se comparam em muitas coisas. A criança novinha não faz nada sozinha, se você deixar ela morre sufocada. O idoso também é a mesma coisa. Raramente existe aqueles que chegam numa idade muito avançada e vai e dorme com o Senhor sem depender. Então são duas idades que eu acho muito bonitas. Elas tomam todo o tempo da vida da gente. A coisa mais incrível é que toma todo o tempo. Já viu um bebezinho? Bebezinho, ele não pode se gabar de nada depois que fica com seus 15, 17, 18 anos. Porque na verdade, enquanto lá na primeira infância, se não fosse um cuidador que olhou de verdade, não deixou passar fome, não deixou morrer, né? Não haveria aquela pessoa forte, linda. E o idoso é a mesma coisa. Ele vai diminuindo sua capacidade, vai se tornando como um infantil, precisa de ajuda, e é uma idade muito bonita. Mas por isso que eu digo que você não pode pensar na sua vida só neste aspecto do encanto das coisas presentes, porque elas vão passar. Vão passar para mim, vão passar para você, passar para todos nós. E o grande erro que nós cometemos, queridos, é ficar pensando na vida só no aspecto das delícias presentes. Hoje você é forte, você tem saúde, você até se atreve a dizer que amanhã você vai. Eu tenho certeza que a grande maioria aqui já tem os projetos para amanhã, todos eles, não é assim? Muitos já falam, vão levantar tal hora, vou me arrumar, vou trabalhar. Querido, a gente quando está nesta idade, a gente tem uma certeza muito grande que vai fazer amanhã. Mas nós não podemos viver só no encanto da beleza das coisas ao nosso redor. Porque isso tudo é muito passageiro. E para a gente conseguir ir além um pouco, levar nossa mente e o nosso coração para ir além um pouco, a gente vai precisar muito da graça de Deus. É preciso chegar o corpo, vamos chamar assim, no lugar e forçá-lo e pressionar a tua mente e o teu coração a ver um pouco além, porque não se limita a isso de forma alguma. E muitos de nós somos pegos de surpresa às vezes
com alguma novidade. Não sei se você notou, a vida da gente é tão programada que quando algo não dá para ser feito, você fica desorientado, não é? A gente fica desorientado, as coisas mais simples. Talvez boa parte que sabe que vai levantar amanhã, vai pegar o carro, vai trabalhar ou pegar a moto, e você às vezes dorme o último minuto que pode, já sabe que você tem que levantar tal hora para tudo dar certo, mas quando tem um pneu para trocar, já te desmonta, não é? Eu estou falando pneu porque é uma coisa simples. Vocês viram aí quando faltou ônibus, que confusão que foi? Hein? Faltou gasolina, que confusão que foi? Te pegou meio que de surpresa. O papel por isso eu não esperava. Querido, eu quero te dizer, dentro desse texto, chamar a atenção para isto, para a necessidade de você ver um pouco além. E eu quero me referir a Deus. A você ver a necessidade da tua vida espiritual está também preparada, você está vigilante. Esse salmo que nós lemos, queridos, é um salmo de Davi, e ele na verdade é um salmo de lamentação, e uma palavrinha meio complicadinha, mas é um salmo de lamentação e de penitência. Então não sabe o que é penitência? Sabe, não sabe? Pois é um salmo de lamentação e de penitência. Se você não se deu conta, o versículo do 1 ao 3, ele começa fazendo um apelo para ele não ser envergonhado. Davi aqui está muito preocupado em não ser envergonhado, e a gente sabe que a vergonha é para aqueles que se distanciam de Deus. As pessoas, quando elas se afastam de Deus, elas se distanciam de Deus, elas são envergonhadas. O Senhor coloca as pessoas que se afastam dele para o espetáculo público, vamos chamar assim, para a vergonha. Então o salmista aqui, ele clama ao Senhor para que o Senhor não o deixe envergonhado. Ele começa fazendo esse clamor, no versículo 3 ele, na verdade, não serão versículo 2, Deus meu, em ti confio, não deixes que eu seja envergonhado, nem deixes que triunfem sobre mim os meus inimigos. Certamente ele estava preocupado em não ser envergonhado. E eu não sei quantos aqui gostam de ser envergonhado, mas eu não gosto de ser envergonhado. Hein? Tem alguém que gosta? Mas a grande realidade é, aquela pessoa que se afasta do Senhor, ela está buscando a vergonha pública, porque ele explica isso para nós no versículo 3, na verdade, não serão envergonhados os que em ti esperam, mas envergonhados ficarão os que procedem traiçoeiramente sem causa. Ele está falando de agir traiçoeiramente com relação a alguém, que essa pessoa será envergonhada. Então é um salmo, queridos, onde Davi lamenta, ele depois se penitencia esta verdade. Depois, a partir desse versículo, nós vamos ver no 4 e no 7, que ele pede para que Deus o perdoe. Preste atenção, Senhor, não deixe que eu seja envergonhado. E agora ele vai e pede a Deus, Deus, me perdoa, guia-me na tua verdade, me ensina, pois tu és a minha salvação. Lembra-te, ó Senhor, da tua grande misericórdia, não te lembres dos pecados da minha mocidade, vai dizer o versículo 7, nem das minhas transgressões, não te lembre dos meus pecados, os pecados da mocidade. Hein? Quantos aqui precisam que o Senhor não se lembre dos pecados da mocidade? Quantos? Está vendo, querido? Não são muitos. Quantos precisam? Eu preciso. Senhor, tem misericórdia, não te lembres dos meus pecados da minha mocidade. Está vendo, querido? É um salmo de penitência. E esses caminhos que o salmista passa, é que eu quero que você compreenda a importância. A gente pega a parte do salmo, aquela que nos garante bênção. A verdade é que a gente pega uma parte da Bíblia que nos garante bênção. Já virou ladainha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como se fosse só isto. Como se fosse. E eu vejo que a palavra de Deus tem algo além.
Já ouvi muita gente dizer: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as tuas riquezas em glória em Cristo Jesus. Eu já vi muita gente pegando até esse texto e colocando no carro, na geladeira, bem na frente. Querido, mas você tem que ler o texto que vem antes. Ele está falando que sabe passar fome, sabe ter abundância, sabe passar perigo de morte, e disse daquilo, e depois ele vai e conclui isso. Ele vai concluir: posso todas as coisas naquele que me fortalece, e a gente pega só aquela parte. Querido, existe uma parte antes, e é ela que eu quero que você compreenda. Ele segue dizendo, logo depois do versículo 8 ao 10, depois dele pedir ao Senhor que perdoe os seus pecados, e pedir: Senhor, não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Querido, se você teve um passado longe do Senhor, é preciso que esse passado seja tratado e trabalhado. A grande realidade é: se você teve um passado fora do Senhor, eu tive um tempo que eu vivi fora da presença do Senhor. Eu fui ter um encontro com Jesus, 18 anos, então aquele tempo que eu vivi fora, eu também, essa oração é para a minha vida, e talvez tenha alguém que nunca tenha feito essa oração: Senhor, não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, segundo o teu amor, lembra-te de mim, por tua bondade, ó Senhor, porque ai de nós, se o Senhor fosse lembrar dos pecados que nós cometemos antes de conhecê-lo. Já ouviram falar de cura da alma? Já ouviram falar de cura da alma aí? Quem já ouviu? Levanta a mãozinha. Cura da alma passa muito por isso, passa muito pelo processo de você entender que há perdão para os pecados que você tenha cometido. Não só que há perdão, mas que além de haver da parte de Deus perdão para os pecados cometidos no passado, você precisa entender também que é preciso lembrar ao Senhor para se esquecer deles. E é o que o salmista está dizendo: não te lembres dos pecados da minha mocidade. Mas qual o propósito de pedir a Deus para não se lembrar dos pecados da mocidade, hein? Isso é importante para nós. Vou ser sincero com você: boa parte de nós não consegue a cura relacionada aos pecados passados. Boa parte de nós não consegue perdoar a si mesmo. Boa parte de nós lida hoje com acusações do diabo por causa de pecados da mocidade. Lida com isso. E vou ser sincero com você: é necessário ter uma compreensão de Deus, ao ponto de entender que existe a possibilidade de Deus não se lembrar dos pecados da tua mocidade. E o inimigo é especialista em te fazer lembrar dos teus pecados passados, e ele insiste em colocar na tua cabeça: o Senhor quer te perdoar, quer te limpar, quer te lavar, eu não vou dizer que Deus vai te fazer esquecer, querido, dos teus pecados passados. Eu não entendo muito assim. É impossível esquecer de algo que você fez. É possível você superar de tal maneira que aquilo passa a não fazer mais parte da tua vida presente nem da tua vida futura. Isso sim é superar, porque aquilo que você fez está feito. E muitas vezes o que nós fizemos no passado gerou frutos, e nós temos que conviver com o fruto daquele pecado passado. Mas a verdade é que Deus nos ajuda a superar. E é pena que nós não podemos hoje conversar mais além com relação a isso, do quanto isso é prejudicial para a tua vida hoje, se você não compreender que Deus não só perdoa os teus pecados passados, como Ele também não se lembra deles. E o diabo lembra a gente dos mínimos detalhes de pecados passados. Estou te dizendo porque eu aceitei Jesus com 18 anos de idade. Eu sei, eu vivi um tempo da minha vida sem conhecer ao Senhor. E vez por outra eu sou confrontado, o inimigo me confronta com coisas que eu fiz no passado, e aquilo me desanima, aquilo me entristece, e eu começo a pensar, e é necessário voltar para a Bíblia Sagrada e lembrar de passagens nas quais eu tenho certeza absoluta que Deus pode não se lembrar dos meus pecados passados.
Amém, queridos? Amém? Está ouvindo bem lá atrás? Quer que baixa, quer que aumenta, está tranquilo? Uma coisa eu te digo, não é o nosso propósito hoje, é claro, mas a Bíblia diz que nós seremos julgados, cada um será julgado segundo suas obras por meio da carne. Presta atenção, cada um de nós será julgado, né, de acordo com os seus pecados, suas obras cometidas ou feitas por meio da carne. Isso quer dizer, querido, que Deus vai se lembrar das nossas transgressões, elas estão anotadas diante do Senhor. Então vamos lá, qual a possibilidade de Deus não se lembrar do teu pecado? Se nós confessarmos os nossos pecados de verdade, crendo que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, é outra coisa. Por isso o salmista está orando aqui pedindo: Senhor, não te lembres dos pecados da minha mocidade. Aí você vai me dizer: mas Davi, pastor, a gente só lembra de um pecado de Davi. Pois é, isso é o que você lembra, mas Davi sabia que tinha mais. Davi sabia que tinha mais. E sabe qual a consequência do pecado, querido? O pecado que só é, o pecado que só é tapado lá, coberto. Sabe o perigo do pecado coberto? O perigo do pecado coberto, só coberto e não lavado. O perigo do pecado só coberto é que ele continua lá. O perigo é que ele continua lá. Então, quando eu tenho uma vida nova com o Senhor, mas eu ainda continuo com aqueles pecados lá onde? Na minha mente, eles estão lá. É necessário fazer esse trabalho de libertação, de cura da alma, para superar aqueles pecados, de tal maneira que já não vão mais me prejudicar na caminhada. Isso é libertação, isso é cura. É que muitos de nós não chegam ao ponto da cura, só abafa, coloca um pano e não vão pensar mais nisso. Isso não, querido, não é não pensar mais nisso. Na verdade, é permitir que o Senhor Deus faça o trabalho de cura, de libertação. Ah, pastor, mas o inimigo vai jogar na minha cara? Vai. É por isso que a palavra diz: não pequeis. Por isso que a palavra diz: não deis lugar ao diabo. Por isso que a palavra diz: sede sóbrios, vigiai. O inimigo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. É por isso que a palavra diz para nós não pecar. Porque se a gente pecar, está pecado, está resolvido, está consumado, a consequência dele é uma só, e nós vamos ter que conviver com o processo de libertação outra vez. Senhor, me perdoa porque eu pequei contra o Senhor, e o Senhor vai te perdoar, vai te limpar, vai te lavar, mas você precisa trabalhar agora contra as astutas ciladas do diabo, que elas serão não te deixar esquecer do teu pecado. Ele é especialista em não deixar esquecer. Quando você estiver bem caminhando com o Senhor, Ele vai te lembrar. Quando você estiver bem lá naquele culto gostoso, mãozinha levantada, adorando, Ele vai lembrar você. Quando você estiver bem lá no momento seu com Deus na Bíblia, Ele vai lembrar, mas você? Quem aqui já ouviu essa vozinha, hein? Eu já. Essa vozinha, você? Quem fala aí sabe quem é? É aquele que está lá embaixo, ó. É o inimigo da sua alma. Especialista em lembrar. O salmista querido clama e pede: não, Senhor, não te lembres. Você sabe de uma coisa que me vem no coração agora? Sabe, querido, deixa o diabo lembrar dos teus pecados. Deixa. A única pessoa que não pode lembrar dos teus pecados é quem? É Deus. Que aí a coisa está ruim. Não se preocupe se o inimigo lembra dos teus pecados. Preocupa-se nisto que nós acabamos de ver. Davi estava falando: Senhor, não te lembres dos meus pecados. Eu peço para o Senhor não se lembrar dos meus pecados. E é claro que isso faz parte do processo de cura na vida de cada um. Depois, versículo 8 a 10, o salmista vai enfocar o caráter de Deus.
ele vai dizer que, olha bem, ao contraste dele, ele pede para não ser envergonhado, ele pede para que o Senhor perdoe os seus pecados, e não se lembre dos pecados da mocidade. E agora do versículo 8 ao 10, ele vai enfocar, irmãos, o caráter de Deus, quando ele diz: bom e reto é o Senhor. Ou seja, um reconhecimento de que Deus é bom, de que Deus é reto, de que Deus é santo. E na nossa caminhada, querido, o que mais importa para nós é reconhecer a própria fraqueza e em seguida reconhecer o contraste de nós, fracos e pecadores, para com Deus bom, reto e santo. Isso faz parte da tua cura. Sabe por que as pessoas aceitam Jesus e elas caminham na igreja? Está vendo? Caminham na igreja. Elas até ensaiam uma mudança de vida, mas lá no fundo elas não conseguem resolver a questão dos pecados passados. Fica o inimigo lembrando elas do passado. E tem gente, querido, eu sei disso. Tem gente que sofre anos e anos e décadas com pecados cometidos no passado, sendo que Deus já tratou aquilo no reino espiritual, já te perdoou, já lavou, já te remiu, mas você está dando ouvido ao inimigo que te lembra daquilo, e vai te lembrar até o último segundo da tua vida. Você só precisa ter essa compreensão. O processo de cura não para no momento que você levanta a mão e que você começa a encenar a mudança. O processo de cura ele vai continuar ao longo da tua vida, e à medida que você se aproxima de Deus, você vai fazer o que o salmista fez. Você vai ver o caráter de Deus que contrasta com o teu caráter. O caráter de Deus contrasta com o meu caráter. O caráter de Deus contrasta com o caráter de qualquer um de nós. Ele é santo, ele é puro, ele é perfeito, e nós não somos nada do que ele é. Mas só que tem um detalhe: à medida que você se aproxima de Deus, olha bem como é que é o processo de cura, queridos. À medida que você se aproxima de Deus, você vai se tornando parecido com Deus. À medida que você se aproxima de Deus, você vai se tornando parecido com Ele. Então, à medida que você vai se aproximando de Deus, você vai tornando puro e santo como Ele é. Por isso que eu quero dizer para você, e eu comecei dizendo sobre a importância de você não se encantar com as belezas temporárias desta vida. Não se encantar só com isto, mas pensar no fundo da tua alma. Sabe quem é você de verdade? Você de verdade não é essa pessoa que levanta de manhã e abre aquele sorriso lindo, bonito. Você não é aquela pessoa que vai para o trabalho rindo. Você não é, você sabe quem é você? Você é aquela pessoa quando a luz apaga, só você, teu marido, tua esposa já dormiu, os filhos dormiram, você é esta pessoa. É essa pessoa que eu estou falando, que precisa da graça, da cura da alma. Porque a gente ensina, irmãos, uma vida social muito boa, né? E quem trabalha aí com pessoas, por exemplo, lá no comércio, na área de serviço, você chega alegre, você é a pessoa mais alegre, mais sorridente, perto das pessoas. Sozinho, querido, é que o eu de verdade aparece. Quando você apaga a luz, vai dormir, só você o escuro, você e Deus. É essa pessoa que Deus está falando aqui agora com você, que precisa de compreender esse processo da cura divina e sair daqui curado essa noite, sair daqui curada em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Deus não te quer ver sofrendo, Ele não quer te ver, meu irmão e minha irmã, caminhando desta forma, porque Ele tem coisas maiores, coisas lindas e maravilhosas. Então o salmista começa a exaltar, a enfocar o caráter do Senhor. Guia os humildes. O Senhor é aquele bom e reto, que ensina o caminho aos pecadores. Guia os humildes no que é reto. Olha bem, guia os humildes no que é reto e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amorosos e fiéis para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Verso 10. Veja que isso é o caráter de Deus. Tudo em Deus, os caminhos do Senhor são amorosos e fiéis. Isso é o caráter de Deus, que contrasta com o nosso caráter. O salmista começou lá reclamando sobre as pessoas, né, que os inimigos dele, que agiam traiçoeiramente para com ele, e agora ele vem dizer que os caminhos do Senhor são amorosos e fiéis. Isso é o caráter de Deus, querido, contrastando com o teu caráter, contrastando com o nosso caráter. Agora, será que é possível? Quero que você pense, será que é possível uma pessoa
se desvincular do seu passado de pecado? É possível? É possível se desvincular do passado de pecado? Você acredita que sim ou não? É aí que entra o processo da cura e da libertação. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Existe, para a glória do Senhor, a possibilidade em Cristo Jesus de você ser desvinculado do passado pecaminoso, porque senão não haveria salvação, não haveria graça sendo derramada sobre os nossos corações. Porque assim como Jesus disse para aqueles que levaram aquela mulher pega em adultério, eles levaram a mulher até Jesus para que fosse aplicada a lei e aquela mulher fosse apedrejada. Jesus disse uma palavra que cabe para mim e para você. Ele disse que aquele que não tivesse pecado, que tirasse a primeira pedra. Então, querido, quando ele diz aquele que não tivesse pecado, eu digo para você, aquele de nós, aqui agora que não tem pecado, não precisa de ser desvinculado do passado. Mas aí que está, quem de nós aqui não tem um passado que não precise ser desvinculado dele? Esta é a questão. O mais santo de nós nessa noite, o mais puro de nós, o que está mais na presença do Senhor, tem um passado que precisa ser desvinculado dele, e isto é a verdadeira libertação que o Senhor nos oferece. Agora é um processo, é duro, é doloroso, exige de nós, sim, exige muito de nós, mas eu quero seguir nesse texto para que nós possamos orar. Aí depois do versículo 11 ao 18, que está englobado o versículo que nós lemos, ele vai fazer um novo apelo para que Deus perdoe os seus pecados. Ele vai começar do versículo 11 ao 18, aí ele começa: por amor do teu nome, ó Senhor, versículo 11, perdoa a minha iniquidade, pois ela é grande. Eu sinto na minha maneira de ver, que o salmista não fazia isso na igreja cheia, não. Eu sinto que ele fazia isso lá no momento dele de solidão, o salmista fazia, e é claro que esse livro se tornou o livro de oração de Israel. Era lido nas sinagogas e se tornou livro de oração onde todos faziam. Mas na verdade, eu imagino que o salmista se derretia diante do Senhor, quando ele reconhecia que ele precisava do perdão do Senhor. Querido, nós precisamos da graça do Senhor, precisamos do verdadeiro perdão do Senhor. Quando a gente diz que o Senhor vai buscar uma igreja, uma noiva sem mancha, sem ruga, eu não sei o que passa pela tua cabeça, eu não sei o que você pensa. O que será essa noiva sem mancha, sem ruga? O que será essa noiva que a gente bate no peito e diz que eu sou a noiva? Mas vem cá, você é mesmo? Você está sem mancha, sem ruga? Isso está dizendo de quê? De purificação, de limpeza, de não pecado. Mas será que nós somos esta noiva? Eu, você, nós? Será que nós podemos ser sinceros, assim como o salmista, e clamar a Deus pelo seu perdão? Porque muitas vezes nós nos iludimos na fé, querido. A gente pensa que está indo, a gente é religioso. Você sabia que a religião ela é um problema sério? A religião é um problema sério. A religião separa as pessoas. A religião separa. A minha religião que é boa. Ah, não, é a minha. Ah, você saiu da verdadeira religião e foi para a religião falsa. Ah, a religião é um problema sério. É necessário largar a religião e partir para a palavra de Deus. É muito difícil largar a religião. A religião está agarrada em nós. E a gente não consegue desvincular a religião de fé. Ou consegue? Hein? A gente não desvincula. Para nós religião quer dizer igreja. Se alguém perguntar se é religioso, você logo vai pensar se é de alguma igreja ou não. A gente não desvincula. Mas agora eu queria que você compreendesse. Estamos falando, querido, de perdão. Você já perdoou você mesmo? Já te perdoou dos teus pecados? Já? Das tuas falhas? A cura é isso. A cura é o dia que você consegue se perdoar. Não, o Senhor é capaz de me perdoar, eu me perdoo. Hoje nós estudamos na escola dominical sobre o livro de João, o quarto evangelho, o propósito do livro.
E ali nós vimos que uma coisa bonita que tinha em João, é que João tinha tanta convicção que Jesus o amava, que quando ele vai escrever o livro, né, de João, ele fala, quando ele vai falar sobre ele, ele fala, o discípulo que Jesus amava. O camarada tinha tanta certeza, olha que convicção gostosa, o camarada tinha tanta certeza que Jesus o amava, que ao invés de ele colocar eu, João, não, ele não põe o nome dele, ele põe lá, o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, ele estava seguro de que Jesus o amava, então ele se referia a ele como Jesus o amava. Agora eu quero te perguntar uma coisa, você tem essa convicção, isso é segurança, você sabia que isso é segurança? Saber que o outro te ama? Se a Lívia tem segurança que o André a ama, é segura, não tem medo do André fazer besteira nenhuma. A mesma coisa o André, você tem segurança que a Lívia o ama? Não, eu sou o amado da Lívia e ela, sou o André, o amado do André. Pronto, larga o menino, larga a menina, ela vai viver a vida na graça de Deus, sabendo que o marido sabe que é amado por ela, sabendo que ele é amado por ela e ela é amado por ele. Isso dá segurança. João tinha tanta convicção que ele se refere a ele como o discípulo que Jesus amava. Imaginou você se referir também? Eu sou o Edgar, amado pelo Senhor. Isso, querido, passa pela alma, passa pela cura. Nós vivemos crise de ciúmes, às vezes conjugais, porque não temos esta segurança. Nós vivemos crise de ciúmes na relação pai e filho, porque não temos esta segurança, e isto é um problema sério, mas eu quero tratá-lo no nível agora de Deus com você e você com Deus. A convicção que nós devemos ter de que Deus nos ama, ela vai nos dar segurança. Então a convicção que nós temos que Deus nos perdoou vai nos trazer segurança e cura para a alma, porque quando o inimigo te acusar no teu ouvido o teu pecado passado, você vai pisar na cabeça dele e dizer, pode fazer o que você quiser, eu sei que meu Redentor vive e que ele me perdoou, eu sou perdoado, eu sou amado, ele me ama, ele esqueceu dos meus pecados da juventude, amém, queridos? Esqueceu dos meus pecados da ignorância. E isso trabalha a cura, trabalha a tua libertação. Existe um outro problema sério quando a gente não é livre dos pecados, nós não temos a convicção do perdão. Esses pecados ficam na nossa mente, e como eu disse, pecado que está na mente é pecado que está só abafado, só foi colocado num pano quente por cima, ele está vivo. Na primeira chance o diabo te arma um laço e você vai cair, porque está lá o velho homem, está lá a velha mulher. Se não for morto com Cristo na cruz, se ficar vivo lá, só adormecido, vai reviver. E a gente não conta essa bênção pelos anos de crente que a gente tem, não senhor, não senhora. Isso não adianta quantos anos de crente, adianta quantas vezes você se aproximou do Senhor e creu no poder dele para te perdoar. Amém, queridos? Amém, queridos? Deixa eu colocar a lente aqui, porque sem ela não dá para ver. Bem, seguindo então, depois nós vamos encontrar um novo apelo agora, para que ele não seja envergonhado. Ele apela pelo perdão de 4 a 7, depois pede outra vez de 11 a 18 o perdão, é onde ele entra no texto que nós lemos, tá bom? E depois ele vai pedir do 19 ao 21, vai apresentar um novo apelo para não ser envergonhado. Ele vai pedir para o Senhor, para que o Senhor o ajude a não ser envergonhado. Veja bem, olha para os meus inimigos, pois vão se multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não me deixes decepcionado, pois me refugio em ti. Guarda minha integridade e a retidão, porque espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Ou ele faz um clamor outra vez: Senhor, não me deixa ser envergonhado. É sério, querido. Tudo isso dentro de um processo bonito de Deus, do relacionamento de Deus para conosco. Agora, voltando no versículo 12, como eu disse para você, qual é o homem que teme ao Senhor? É uma pergunta, qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve andar. Aqui existe uma chave para a nossa vida. A pergunta é, qual é o homem que teme ao Senhor? Ok, aquele que teme ao Senhor
ele dá a resposta: o Senhor o ensinará no caminho em que deve andar. No momento em que ele pede a Deus, clama ao Senhor pelo perdão, ele também dá uma resposta, que aquela pessoa que teme ao Senhor recebe de Deus orientação por qual caminho deve andar. É isso que diz, olha, qual é o homem que teme ao Senhor? Este, no caso, é o Senhor, está vendo? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve andar. Querido, não existe segundo pecado na vida daquele que teme ao Senhor. Ele fica limitado aos pecados passados, não peca outra vez, porque ele teme ao Senhor. Então o Senhor vai lhe orientar no caminho que deve andar. Mas se você é do tipo que não está encontrando forças para viver a plenitude da vida e da graça do Senhor, é porque você não está temendo, porque a promessa é que aquele que teme ao Senhor, o Senhor vai lhe orientar, o Senhor vai lhe ensinar o caminho, ensinará o caminho que deve escolher. Meu Deus, tem tanta gente com dúvida qual caminho deve escolher. Isso não existe. Aquele que teme ao Senhor, o Senhor lhe orienta. Abra sua Bíblia, querido, em Romanos capítulo 8. Você que trouxe a Bíblia, Romanos 8. Existe uma palavra nesse Romanos 8 que eu sou simplesmente apaixonado por ela. Quem aqui já ouviu dizer assim: ah, todo mundo é filho de Deus? Já ouviu? Hein? Ah, não, todo mundo é filho de Deus. Mas olha o que diz Romanos 8, 14. Achou? Romanos 8, 14? A gente pode ler o 13 também, Romanos 8, 13, 14. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificados as obras do corpo, vivereis. E diz o 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Querido, quem é filho de Deus, é guiado pelo Espírito Santo de Deus, não vai pecar, não vai cair, não vai errar, não vai haver segunda vez. Todos nós que pecamos, um dia pecamos porque não fomos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ah, quer dizer que o Espírito não te guiou, então a culpa é dele? Não, ele quis te guiar e você não obedeceu, sem exceção. Amém, queridos? Ah, mas eu fui enganado. Foi enganado? Está aqui dizendo a palavra para nós: o homem que teme ao Senhor, o Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Você foi enganado porque você não deu ouvido a Deus. Você errou porque não deu ouvido a Deus, porque você estava encantado com as coisas desta vida, as coisas passageiras. Nunca vou me esquecer de um determinado irmão, já contei isso para vocês, que não quis ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa pessoa pareceu uma sociedade boa para ele, e aí ele foi, para aceitar a sociedade, procurou o pastor Edgar para aconselhar, ali naquele pátio. Pastor, apareceu para mim uma coisa muito boa, uma sociedade. Falei, ó, que bom, um negócio, irmão, negócio da China, que diz, né, que negócio muito bom é da China, que fala. Sei lá, acho que na minha época era, hoje eu não sei. Aquele negócio para arrebentar, e chegou todo animado: pastor, é um negócio muito bom e tal, e eu estou querendo que o senhor me aconselhe sobre esse negócio. E aí a primeira pergunta que eu fiz é: a sua sócia é serva de Deus? Aí ele: não. Eu falei: então e aí, o que você vai fazer? Pois é, eu estou querendo que o senhor me aconselhe. Eu falei: então meu conselho é o da Bíblia: não vos torneis em jugo desigual. Tem gente que acha que jugo desigual é só casamento, não é? É não, jugo casamento jugo desigual é qualquer atrelamento, sociedade, amizade, sabe? Você aí que anda viajando muito, andando muito, com amizades no caso, não estou dizendo trabalho, porque o trabalho você não escolhe com quem viaja, nem com quem anda, mas você que está andando muito, vai ter problema, isso é jugo desigual. Você que tem aquele parceirão, aquela parceirona que vive no mundo do pecado, isso é jugo desigual, prepara, você vai se encrencar. Jugo desigual é sociedade também. E eu falei para ele: meu camarada, não vos meteis em jugo desigual. Isso é jugo desigual. Você é crente e está entrando numa sociedade com uma pessoa que não é serva de Deus.
Aí ele, mas eu peguei e falei, ó, de cara eu vou te dar um exemplo. Você é dizimista? Ele falou, sou. Eu falei, e aí? Sua sócia vai ser dizimista? Aí ele, falei, tá aí meu camarada, julgo desigual, você não vai andar bem. Você vai querer orar de manhã na tua empresa, abençoar o funcionário, ela pode dizer que não está afim, não está gostando. Você vai querer, enfim, muitas coisas vão acontecer que o julgo desigual não funciona. O irmão me ouviu, agradeceu e eu fui embora tranquilo, pensando assim, glória a Deus, consegui aconselhar e evitar o camarada de uma encrenca. Sabe o que ele fez? Entrou no ouvido e saiu no outro. Não bastou o que eu disse da palavra de Deus, entrou no jugo desigual, se arrebentou, mas sem dó, não funcionou, e essa pessoa teve que pagar uma dívida altíssima contraída na empresa, e a mulher pulou fora, e ele ficou. Então, querido, presta atenção, se você não quiser ouvir a voz de Deus, você vai se dar mal. E depois, não é que Deus te deixou cair no mal, ou que Deus não te orientou, porque a palavra é, qual homem que teme ao Senhor, esse lhe ensinará o caminho que deve andar. E nós lemos em Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então filho de Deus não é quem é da igreja tal, filho de Deus não é quem vai à igreja, filho de Deus não é todo homem não. Tem gente que diz que todo ser humano é filho de Deus. Não, está dizendo Romanos 8,14, filho de Deus é só quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu vou ser sincero, para ti vai doer, mas o que tem de crente dentro de igreja que não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, o que tem de crente que só faz o que o nariz aponta, não é? Você sabe o que é, né? Fazer o que o nariz aponta, é fazer aquilo que você acha que deve. E o que tem de crente que rejeita também os ensinos da palavra. Você quer ver quando a gente rejeita os ensinos da palavra? A gente rejeita os ensinos da palavra exatamente quando a palavra vem me dizer para que eu não faça algumas das delícias e dos encantos e dos encantamentos desta vida terrena. A gente é muito crente, desde que a palavra não interfira nos encantos da vida terrena. E olha que nós temos muitos encantos na vida terrena. Pastor, que palavra dura? Dura não, duríssima. Porque quando você não se dá conta que a tua alma está vivendo miseravelmente, quando você se não dá conta, quando você apaga a luz lá para dormir, como eu falei, você está chorando na alma, isso quando não corre lágrimas nos olhos, você está uma pessoa sofrida, o mundo está te esmagando, mas você está duro e não aceita essa palavra, você está querendo o quê? Você tem que ver um pouco mais além, você tem que largar, tirar os olhos das delícias, dos encantamentos da vida terrena, porque é aí que está a fonte da vida eterna, amém? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que é negar a si mesmo? É você tirar o olho das delícias terrenas, momentâneas, essas coisas que a vida oferece para nós. Você sabia que tem gente que não consegue ficar, queridos, 1 hora sem o celular? Isso é delícia terrena, isso é bom demais, não é? Tem gente que não, tem muita gente escrava do demônio, tem muita gente escravo do pecado, indiretamente. Você não se deu conta ainda que isso é escravidão. Tem gente que não consegue ficar 1 hora sem o celular. Isso é escravidão, querido, isso é bom demais. Aí, ó, tá vendo? Eu estou com o meu aqui, ó. Mas na verdade eu não estou aqui para ouvir mensagem, estou aqui para controlar o som. Por aqui eu controlo o som. Mas hoje eu controlo o som, antigamente não controlava. E você sabia que o celular controla até a luz da tua casa? Sim, celular controla até a luz da tua casa. Eu acesso as câmeras da igreja, de qualquer lugar do mundo que eu tiver internet. Eu tenho um programinha, eu assisto, eu vejo. Celular hoje faz parte de nós de tal maneira, e a maioria de nós não consegue viver sem ele 1 hora, mas na verdade não é porque você está observando a segurança da igreja, não é porque você está controlando o som, não, é porque na verdade você precisa estar com ele na mão. Fizeram uma pesquisa nos restaurantes de comida self-service, que é as comidas que você entra, serve, come e vai embora. Olha como é que esse americano tem cada coisa, né? Fizeram um cálculo, que antigamente as pessoas ficavam
por pessoa, tantos minutos comendo no restaurante. O tempo quase que dobrou agora, sabe por quê? Mas não é porque as pessoas estão sentando, batendo papo, não. É porque elas sentam e ficam no celular. Então, fizeram um cálculo, eles quase que dobraram o tempo. Aí eles foram ver, mas que bom, as pessoas estão ficando mais tempo sentadas juntas. Aí eles foram verificar as câmeras do lugar. Não, os camaradas já sentam lá, ele vai, serve, o celular está no bolsinho, normal. Ele vai, serve, passa, na hora que ele senta, ele vem e já senta e já vai, ele fica assim, ó. Aí eles calcularam, aumentou o tempo, não por uma coisa boa, não é que as pessoas estão tendo contato uma com a outra, é porque aumentou o tempo que você fica mais um pouquinho sentado no celular. Não, querido, eu não estou pegando duro contra o celular, não, muito pelo contrário, eu só estou te dizendo uma delícia da vida, que você precisa tirar o olho dela, porque você está ficando uma pessoa deprimida, você está se tornando uma pessoa angustiada. Você, quando vai dormir, as pessoas estão dormindo em paz e você não está dormindo em paz. Você não está em paz, a sua alma não está na graça do Senhor. E hoje eu venho trazer essa palavra para que você seja cheio e cheia da graça do Senhor. É isso que o salmista está dizendo: o que teme ao Senhor, o Senhor lhe guia, o Senhor lhe conduz, porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Então são poucos de nós que somos filhos de Deus, que aceita ser guiado, porque quando o Espírito Santo de Deus fala, larga esse trem, você é teimoso, não larga. Quando o Espírito Santo de Deus fala, não faz isso, você é teimoso e faz. Quando o Espírito Santo de Deus fala, eu te quero orando todos os dias, você é teimoso e teimosa e não ora. Quando o Espírito Santo de Deus te pede, larga isso, você não larga, você continua insistindo e está vivendo. Você sabe que a alma está sofrendo, a alma está miserável, a alma está machucada, mas o Senhor está te chamando, quer guiar, quer te conduzir. Na verdade, guiar aqui é aquele que o Senhor está dizendo a palavra, que este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Está dizendo que ele vai te ensinar o caminho que você deve escolher, nem dúvida vai haver. Deus me manda escolher este caminho. É isto que é o Senhor guiar, te ajudar a escolher. Há caminhos que parecem direitos ao homem, mas o seu fim leva à morte. A maioria de nós quer tomar decisões, queridos, e elas vão levar à morte. A maioria de nós está tomando decisões que está matando aos poucos. A maioria está tomando decisão que está te prejudicando. E o sinal não é um profeta que tenha que te dizer, a tua alma de noite está te dizendo, tu precisas do Senhor Jesus. Amém, querido? É sério isso, tá? E vamos concluir então. Depois ele vai falar de graça e prosperidade, versículo 13. A sua alma, olha bem, sua alma repousará na prosperidade, e a sua descendência herdará a terra. Olha bem, o homem que teme ao Senhor, o Senhor lhe ensina o caminho que deve andar. E eu parei um bom tempo para dizer que tem muitos de nós que não está ouvindo o Espírito Santo de Deus guiar, o Espírito de Deus ensinar o caminho que deve escolher. Portanto, diz a palavra que aquele que se deixa guiar pelo Espírito Santo de Deus, a sua alma repousará na prosperidade. Prosperidade é bens em todas as áreas da vida. É você poder dormir em paz, poder descansar em paz. Eu aprendi a dormir pouco durante a noite, mas eu louvo a Deus que eu não tenho insônia. Eu não tenho insônia, na verdade, eu só aprendi a dormir pouco. Então eu estou aprendendo a dormir mais. Mas eu vou dizer uma coisa, eu não sei o que é não dormir, mas eu conheço pessoas que não conseguem dormir. As preocupações, e a promessa aqui é que o Senhor vai fazer prosperar o teu caminho, diz a palavra, versículo 3, e a sua descendência vai herdar a terra. E por fim, verso 14, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. O segredo do Senhor é para os que o temem, ou seja, o Senhor conta os seus segredos para aquela pessoa que teme a Ele. João capítulo 15 vai dizer assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Exatamente o que está dizendo. O segredo do Senhor é para aqueles que temem ao Senhor. Baixa a tua cabeça, igreja, e nós vamos orar mais essa vez. Baixa a tua cabeça e nós vamos orar com graça, com alegria. Eu quero que você se deixa ser abençoado pelo Senhor. Deixa Deus te usar.
nessa hora. Abra o teu coração. Eu quero orar pela tua vida. Nós queremos, a igreja quer. Se você quer que nós oremos por você, em nome de Jesus, nós vamos orar. Como eu disse, o inimigo muitas vezes nos acusa. Muitas vezes ele nos faz lembrar dos nossos pecados, dos nossos delitos. Porque ele quer nos envergonhar. Ele quer nos envergonhar. E a vergonha é para aqueles que não querem o Senhor nas suas vidas. Mas eu te convido nessa noite a entregar o teu coração para o Senhor, em nome de Jesus. O Senhor quer abençoar a tua vida, mas você precisa se submeter à direção do Senhor. O homem que teme ao Senhor, o Senhor vai ensinar o que deve escolher. Sua alma vai repousar na prosperidade, a sua descendência herdará a terra, porque o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. À medida que o Senhor te ensina a escolher o caminho que você deve escolher, Ele vai te conduzir para a prosperidade. Em determinado momento, os discípulos, Jesus e Pedro, foram chamados para pagar imposto. Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, vai lá, lança um anzol, e o primeiro peixe que você pegar, vai ter, abra a boca desse peixe, e lá dentro você vai tirar uma moeda. Paga o imposto teu e paga o meu imposto, para servir de testemunho para eles. Sabe, queridos, Jesus sabe onde está o peixe. Jesus sabe onde está o peixe. Pastor, mas entre milhões e milhões e milhões, Ele sabe onde está o peixe. E Ele é o único que pode te ensinar o caminho que você deve escolher, para que a tua alma repouse na prosperidade e a tua descendência herde a terra. Enquanto a gente tenta correr atrás, perdemos energia, perdemos tempo, perdemos graça. E o Senhor sabe onde está a tua resposta, a tua solução. O Senhor sabe onde está. Um dia eu estive pensando assim: meu Deus, mas existe tanto ouro debaixo da terra, tanta pedra preciosa. Ai, se o Senhor me dissesse onde está, eu ia cavar exatamente lá e achar. E Ele sabe, e nós não sabemos. Vamos orar, querido. Eu quero pedir que Deus te ajude a caminhar, a trilhar dentro desta vontade do Senhor, que te mostre onde está a tua resposta, onde está o caminho que você deve escolher, onde está a tua prosperidade. Você só não precisa ter medo do espiritual, porque o que o Senhor faz é um caminho inverso do que muitos têm pregado. Muitos têm dito para você: dá dinheiro que Deus te abençoe espiritualmente. Eu te digo o contrário: faça um movimento no reino espiritual, que Ele te dá o material. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero orar por você. Se você quer que a igreja ore por você, vem à frente e nós vamos orar em nome de Jesus. Se você quiser que nós oremos, que a igreja ore por você, nós vamos orar com você. Você tem essa liberdade em nome de Jesus de levantar o teu lugar e nós vamos orar. Oremos então. Põe a mão no teu coração nessa hora, crendo. Eu quero que você creia na direção de Deus. Eu preciso que você creia na direção de Deus para a tua vida.
Pai querido, muito obrigado. Nós colocamos cada vida que aqui está nas tuas mãos, Senhor. Sabemos o quanto é difícil nos jogar nos braços do Senhor. Sabemos o quanto é difícil nos entregarmos aos cuidados do Senhor. Sabemos o quanto é difícil confiar verdadeiramente no Senhor. Mas eu quero te pedir, porque tem vidas que têm vivido emaranhado, têm se enrolado cada vez mais nas redes traiçoeiras do inimigo, e tem chegado a sua vida numa condição que já não tem dormido em paz, não tem descansado em paz, e eu quero ministrar sobre essas vidas agora em nome de Jesus. Qual homem que teme ao Senhor, este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Eu quero colocar cada vida nas tuas mãos e pedir a manifestação da tua graça. Pai, tenha misericórdia, fortalece cada vida e ajuda, meu Senhor, a encontrar a direção para a sua vida. Em nome de Jesus eu peço a ti, ajuda a crer na direção do Senhor, ajuda a crer na graça do Senhor, ajuda a crer que o Senhor é o único que pode conduzir. Conduz essa vida, Senhor, acima de tudo pelo caminho do perdão. Eu peço a ti que ajuda, Senhor, a trilhar o caminho do perdão, reconhecendo o quanto é preciso ser perdoados pelo Senhor, o quanto é importante que o Senhor cure e ajude, Senhor Deus, a se livrar dos pecados antigos, pecados passados, que tentam a cada dia se tornar mais vivos nessa memória. Nós repreendemos e pedimos a ti, liberta, livra completamente. Muito obrigado. Nós colocamos essas vidas nas tuas mãos, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.